Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá, é primavera em Porto Alegre. Começa agora, nesta segunda-feira, o programa Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Professor Jairo Bolter, presidente da Durgs e professor da URGS Campus Litoral Norte. A palavra do professor nos prepara para a vida. Elas moldam os educandários e estes moldam as nossas vidas e a sociedade em que vivemos. A palavra do professor é o primeiro passo para a construção de um mundo mais justo, fraterno, igualitário e sustentável. A edição desta semana faz uma homenagem ao escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou no final de agosto deste ano, mas a sua contribuição à literatura brasileira se mantém viva. Para prestar essa homenagem ao escritor, vamos conversar com a professora Maria da Glória Bordini, doutora em letras na área de teoria da literatura e professora aposentada colaboradora do programa de pós-graduação em letras da URGS. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, agradeço o convite. É uma honra para mim poder falar sobre o Luiz Fernando, tão próximo, né, do seu falecimento, e tentar prestar uma homenagem a essa figura que foi um grande amigo meu. Para iniciarmos o programa, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista, sou uma mulher negra, cabelos crespos afro, castanhos escuros com mechas claras, estou vestindo uma blusa amarela, um echarpe estampado, uma calça marrom e uma bota marrom, tenho os olhos castanhos escuros e bem feliz de estar falando sobre esse tema deste escritor tão importante para nós gaúchos e para o Brasil, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Bom, eu sou Maria da Glória Bordini, sou branca e italiana de 4 costados, mas brasileira, claro. Meus cabelos são brancos, pelo menos assim, meio acinzentados. Eu estou vestindo um blusão laranja e uma calça preta. E a senhora é uma pesquisadora da obra do Luiz Fernando Veríssimo e de seu pai, inclusive, organizou o acervo literário de Érico Veríssimo desde 1982. E qual foi esse seu primeiro contato com as obras de Veríssimo? Lembra de alguma literatura marcante? Conta para nós essa experiência. Bom, o Érico, eu fui convidada pela sua viúva em 1982, na verdade, para organizar um material que ele havia deixado depois da morte, em 75. Eu fiz isso na casa deles e verifiquei que era muito material e que era um material precioso que precisava ser preservado e divulgado. Então, em 84, eu fiz um projeto para o CNPq, né, para organizar esse acervo do Érico, que foi, graças a Deus, aprovado. E desde então, desde 84, os projetos de organização e de preservação e de divulgação foram se sucedendo ao longo dos anos, até o momento em que o acervo do Érico, que já tinha passado por várias vicissitudes em termos de localização, foi para o Rio de Janeiro, né, para poder ter melhores condições de preservação no Instituto Moreira Salles, porque aqui sempre havia um problema, ou as universidades não tinham mais espaço, ou o espaço não era adequado, ou então não era suficiente para um acervo tão grande, tem mais de 10 mil itens, né? E isso já tem mais agora, mas na época eram uns 10 mil itens, mais ou menos, entre livros, das edições da obra, os originais, cartas, fotografias, lembranças, inclusive souvenirs de viagem, homenagens, troféus, medalhas, enfim.
roteiros, evidentemente, né, manuscritos, e a família achou mais produtivo, né, mandar para um centro que tinha recursos para manter os itens desse acervo, porque eles eram muito frágeis, ou seja, boa parte do material que o Érico trabalhou era em papel muito, vamos dizer assim, não tinha resistência, né? Então, qualquer umidade, bolor, acabava com alguma coisa muito importante. Por isso é que a gente acabou deixando Porto Alegre, né, sem deixar, né, uma presença em Porto Alegre, que é o memorial do Érico, lá no antigo prédio da CE, na Força e Luz, que tem itens que eram do acervo e também do acervo do Flávio Loureiro Chaves, que doou para eles, aliás, acho que vendeu para eles, para constituir uma lembrança aqui em Porto Alegre, tá? Bom, quanto ao Luiz Fernando, é claro que o Luiz Fernando estava vivíssimo, produtivo, né? Trabalhando sem cessar e acumulando uma montanha de papéis, né? Que comprovavam a sua obra. E mais tarde, portanto, depois que a Mafalda faleceu, nós vimos como ainda se mantinha sempre o contato com os Veríssimo, a gente notou a necessidade de preservar também o acervo do Luiz Fernando. Ele começou a ser organizado por 2 bolsistas que trabalhavam comigo no passado, a Mara Lúcia e a Rossana, na casa do próprio Érico, num prédio lateral. Mas esse prédio também não nunca ofereceu condições para manter um acervo, porque também era úmido. Então, a gente gestionou a passagem do acervo para Unicinos, onde ele está agora, que é a Unicinos Porto Alegre, né, onde ele tem um bom espaço, está sempre bem cuidado, de vez em quando faz um evento sobre o Luiz Fernando. Então, esse foi o destino, vamos dizer assim, dos 2 escritores, para preservar principalmente a sua memória, porque os livros continuam vivos, mas se a gente não incentiva o leitor a buscá-los, eles também podem ficar esquecidos. Quantos autores desapareceram do mapa por falta de leitores? Então, uma das funções dos acervos é justamente essa, é trazer a memória do autor sempre viva, sempre disponível para ser conhecida e pesquisada, inclusive, o que tem surtido muitos bons efeitos, tanto para o Érico quanto para o Luiz Fernando. Há teses, dissertações, ensaios a respeito das 2 obras, e no Brasil, claro que mais sobre o Érico, né? E o Luiz Fernando eu conheci na casa dos Veríssimo, evidentemente, né? A gente chegou até a jantar, a almoçar, enfim, ele sempre conversava comigo quando eu ia lá. E eu também devo muito a ele, porque ele sempre me apoiou quando eu estava não só na Globo, mas também posteriormente, quando eu voltei para a universidade, porque ele sempre permitiu que se fizessem coisas a respeito dele, né? Porque dependendo do autor não é tão fácil. E, enfim, ele tinha, acho que, uma espécie de carinho por mim, por causa do Érico, principalmente. Então, eu comecei a ler o Luiz Fernando, claro que no jornal, né? Pela Zero Hora. As crônicas. Pela crônica. Mas, gradualmente, né, eu acompanhei os livros dele, que são normalmente coletâneas das crônicas e contos dele, e depois eu estudei um pouco os romances, né, principalmente o Jardim do Diabo. Mas
Esse eu acho um livro muito interessante que vale a pena ler, porque os romances do Luiz Fernando não são muito conhecidos, na verdade. E a Gula também, ou então o Borges e os Orangotangos, é maravilhoso. Mas pouca gente lê, até porque a forma do romance já não é parecida com a do Érico. Então não é tão assim de fácil acesso. Então isso diferencia os dois também. Vamos direto à redação com a jornalista Letícia Castro. Ensino técnico no Brasil cresce, mas está bem longe de países ricos. O Brasil cresceu 6% na proporção de matrículas do ensino técnico na última década, aumentando de 8% em 2013 para 14% em 2023, segundo o relatório Education at a Glance, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A proporção ainda é 1/3 da média dos países membros, incluindo Chile, México e Colômbia. Brasil gasta mais que a OCDE no ensino superior e 1/3 do que países ricos na educação básica. O relatório da OCDE informa que na educação superior, o investimento brasileiro chega a $15,6 mil por estudante, patamar similar à média da organização e da União Europeia. Já o gasto com alunos do ensino fundamental é de $3.800. O patamar é menor do que países como Chile, Costa Rica e Grécia, e a média da OCDE é de $12.400. O Palavra de Professor desta segunda-feira, 29 de setembro, faz uma homenagem em memória ao escritor Luiz Fernando Veríssimo. Sua obra é estudada pela professora Maria da Glória Bordini, com quem conversamos. Como pesquisadora, a senhora analisou o humor e o riso doce e amargo da obra de Luiz Fernando Veríssimo. Como discutido em seu artigo no livro O Gigolô das Palavras, como foi essa análise? Para analisar mesmo, a gente tem que se debruçar sobre uma amostra. E a minha primeira amostra foi o Gigolô das Palavras, que eu organizei. Então era mais fácil para mim, né, ter lido a obra de onde partiram os textos e eu mesmo escolhido e depois criado a antologia para a LPM. Então eu já tinha um bom conhecimento do material. E aí foi uma questão de analisar formalmente, porque a crônica e o conto são narrativas diferentes em si. Uma tem o pé na história e a outra pode ser totalmente fictícia, mas também pode metaforizar ou então falar sobre a história de um ponto de vista ficcional, mesmo sendo curto, como um conto. E eu comecei por aí, levantei as características da crônica e do conto dele, né, usando exemplos da antologia. Depois eu tentei interpretar para ver como aquele humor se manifestava no texto, porque o Luiz Fernando é de fato um humorista, no sentido inglês do termo, né, de humor, ou seja, ele é capaz de suscitar um riso que não é um riso só engraçado, de graça, né, assim, coisa engraçada, não, porque atrás da graça tem todo um pensamento sobre determinado fato, ou determinada ideia, né, ou então determinados personagens históricos ou criações de tipos que figuram também pessoas da realidade, né? E isso se torna, às vezes, muito profundo na obra dele. E aí, por isso é que eu digo que o riso dele é um riso sério. Ele é capaz de extrair do cotidiano das pessoas fatos que são conhecidos e mostrar o avesso deles, né? Então parece que às vezes ele está elogiando determinada ação, mas na verdade ele está criticando. E como a senhora enxerga a importância da obra do Veríssimo na literatura brasileira contemporânea? Bom, para mim, eu sou pessoa suspeita, sabe? Porque eu sou grande fã do texto do Luiz Fernando. Ele é muito criativo e acho que ele é o mais criativo dos
cronistas e, enfim, nesse sentido de humorista mesmo, né? Ele é o melhor humorista porque ele sabe lidar com várias mídias, em primeiro lugar, não só o texto escrito, o texto literário propriamente dito, o texto ficcional e o texto da crônica, mas ele também ele fica bem na TV, né? Ele é adaptável para a TV, para o cinema, para o teatro, né? Então várias mídias usufruem, digamos assim, dos textos dele sem perder justamente a sua graça e a sua crítica, que é percussiente, certamente, de modo que ele até recebeu 2 vezes o prêmio de Direitos Humanos, né? Enfim, porque o Luiz Fernando, ele pode não ser assim abertamente contra, sei lá, o racismo, mas ele está toda hora dizendo que não é bom. Né? Assim também ele pode estar gozando das mulheres, parece que ele fica gozando das mulheres, mas não é bem assim, porque lá pelas tantas vem o outro lado, né? O lado que as pessoas não observam, ou que os maridos não observam, principalmente. Enfim, bem interessante essa eu acho que a família Brasil dele é assim típica, porque é uma família de classe média, desenhada, né, em geral. E eu sempre achei que o pai era o Luiz Fernando e a mãe era a Lúcia, porque é muito parecido. Muito parecido. E o que a linguagem acessível dele nos ensina sobre a comunicação em tempos tão polarizados? Ele já passou por tempos muito polarizados, em primeiro lugar, né? Mais do que hoje em dia. Ele enfrentou a ditadura militar, um tempo em que a gente não podia falar, não podia publicar determinadas ideias, vamos dizer assim, né? Porque eram mal vistas pelo governo militar e eram censuradas. Então, ele criou justamente a forma perfeita para falar do período da ditadura sem ser censurado. Ou seja, ele trabalhou muito com metáforas, ele trabalhou muito com jogo de palavras, né? Ele dizia o que ele queria dizer disfarçadamente, né? Através daquelas crônicas da vida privada, da vida pública, a comédia da vida privada. E ele conseguia se sair muito bem nesse sentido. E depois também, né? Ele nunca foi aquele intelectual que depois que passou a luta fica calado, né? Esse não. O Luiz Fernando sempre colocou o dedo naquele ponto que fosse político, sociológico ou até filosófico, muitas vezes, em que ele encontrava problemas ou falhas e podia exercer, então, a sua sátira, sua paródia, o seu humor, né? Eu acho que isso é insubstituível. É pena que ele faz falta hoje em dia, porque ele deixou de publicar depois do AVC, né? Ele perdeu a possibilidade de comunicação. Sim. Então, mas que faz falta a voz dele num tempo como agora, em que a soberania brasileira está sendo posta à prova por um autoproclamado imperador do norte e também tanta gente insensata que anda aí pelas ruas vestindo a bandeira do Brasil dividida com a dos Estados Unidos, o que para mim é um absurdo. O Luiz Fernando ia adorar falar sobre isso, eu acredito. O programa Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade, volta logo. Confira as notícias com a jornalista Letícia Castro. Apenas 1% de jovens até 34 anos conquistaram o título de mestre.
O Brasil tem 1% de jovens de 25 a 34 anos com mestrado, patamar que deixa o país na lanterna de um ranking de 41 países, junto da Costa Rica, da Indonésia e da África do Sul. A média dos países da OCDE incluídos na edição anual do seu relatório é de 16% dos jovens nessa faixa etária. Diploma universitário dobra salários, mas evasão preocupa. Relatório da OCDE mostra que 25% dos alunos deixam o curso já no primeiro ano. Brasileiros de 25 a 64 anos com diploma universitário recebem, em média, 148% a mais que aqueles com ensino médio. Outro desafio é a alta taxa de jovens que não estudam nem trabalham. No Brasil, 24% dos jovens de 18 a 24 anos estão nessa condição. Matrículas do ensino médio integral aumentam 242% de 2016 a 2024 no Brasil. Os dados são de um novo estudo do Todos pela Educação, com base em informações do Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e Diretoria de Estatísticas Educacionais. O estudo considera alunos que permanecem em atividades presenciais por 35 horas ou mais por semana. Nacionalmente, são 22% dos alunos. O panorama, porém, é bastante diferente estado por estado. O escritor Luiz Fernando Veríssimo trouxe uma grande contribuição literária para o Brasil. Hoje, o Palavra de Professor conversa com a professora Maria da Glória Bordini sobre o legado do autor. Toda essa experiência, essa vivência com a família Veríssimo, como a senhora acha que o Luiz Fernando Veríssimo gostaria de ser lembrado hoje? Em primeiro lugar, eu acho que ele queria ser lido. E ser lembrado será ao mesmo tempo a mesma coisa que ser lido, porque é na crônica e no conto e no romance que ele se expressa. Ele não era um homem que falava muito, aliás, falava pouquíssimo. Bem tímido. Não sei se era timidez, eu acho que ele prezava o silêncio, ele gostava de observar as pessoas, mas ele não falava. E também não julgava ao vivo, não. Ou seja, ele deixava, vamos dizer assim, a necessidade de expressão para a hora da escrita. E ele produzia muito, ele precisava de muita matéria, né? Todos os dias. E ele sempre achava isso uma tarefa difícil, porque é difícil tu escrever uma crônica humorística sem perder o humor, adequado ao tempo, né, ao momento político, social, enfim, o que está acontecendo, histórico, e não perder a sua qualidade literária. E que mensagem a senhora deixaria aos nossos ouvintes para inspirá-los a descobrir a obra do Luiz Fernando Veríssimo? Eu não sou muito de deixar mensagens, mas eu sugiro, né, que as pessoas continue lendo o Luiz Fernando e pensando em como ele iria se manifestar hoje ou nos momentos futuros, né, sobre o que acontece nesse país, e espero que eles lamentem também a falta da sua graça, porque não é todo mundo que consegue ser engraçado e profundo ao mesmo tempo. Isso aí, nós temos bons humoristas no Brasil, mas acho que o Luiz Fernando não vai ter sequência. Obrigada, professora, pela sua participação aqui no nosso programa Palavra de Professor. Eu é que agradeço a oportunidade de poder divulgar a obra do Luiz Fernando e manter a sua memória em dia. Chegou o momento da Dica Cultural com a jornalista da Durg Sindical, Annelise Cáceres. E a dica cultural de hoje é o livro Imagem Pública, tecida entre políticas, mídias e afetos, da professora e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Comunicação Pública e Política, Maria Helena Weber, lançado recentemente. Na obra, a autora propõe uma reflexão sobre os processos de construção, desconstrução e reconstrução da imagem pública em contextos de disputa por poder, visibilidade e legitimidade. No livro, a pesquisadora analisa como a formação e a fragilidade da imagem pública são moldadas por interesses e estratégias político-ideológicas, tanto em regimes
regimes democráticos quanto autoritários. E ainda considera o papel da autonomia da imprensa, do jornalismo, das narrativas das redes sociais e da própria opinião pública nesse processo. O programa Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM, fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.